A paz do Senhor, eu me chamo Jadson. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista do terceiro trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Estamos estudando a lição número 4, que tem um tema: quando a criatura vale mais que o Criador. Texto áureo: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Verdade prática: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Eu não estarei lendo a leitura bíblica para que o vídeo não fique muito grande, mas peço que você que está acompanhando o vídeo acompanhe na sua revista. Amém? A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é identificar as consequências da irreligiosidade de o culto à criatura. O segundo ponto é compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. Terceiro ponto: conhecer os tipos de auto-idolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. A palavra-chave: antropocentrismo. Uma introdução: a soberba e a insensatez do homem e o manter afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura e detrimento do Criador. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocar a raça humana em inimizade contra Deus. 2 Timóteo 3:4. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Romanos 1:18. Vamos ao ponto 1, o desprezo à verdade. Tópico 1, a impiedade e a injustiça. Eu não estarei lendo subtópicos para que o vídeo não fique muito grande, mas você que está acompanhando na sua revista, eu estarei fazendo a explicação de cada subtópico. Amém? A impiedade e a injustiça. Ao abordar essa inversão de valores, Paulo revela que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1:18. Aqui o termo impiedade é a tradução do grego acebeia, com o sentido de irreligiosidade. A conduta de impiedade é uma forma ativa e virulenta do mal. É aquilo que é maligno ou falso diante de Deus. Refere-se à ação humana intencional de viver como se Deus não existisse. Salmo 36, 1, Judas 1:14 ao 15. O vocábulo injustiça, por sua vez, vem do grego adikia e significa sem retidão. Alude à ação daquele que tem prazer na iniquidade. Não um mal intelectual, mas moral. O desgosto pela verdade é um precursor da sua rejeição. É a atitude de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Pedro 2:15 declara a situação geral da humanidade não regenerada. Romanos 1:18. Assim, ratificamos que esses termos enfatizam a condição de depravação moral do ser humano, não apenas no tempo de Paulo, mas também em todas as épocas e cultura da vida e sociedade. Romanos 1:18 ao 32. Em consequência de tais atos abomináveis, a ira de Deus será derramada sobre os pecadores impenitentes. Romanos 1:18. A recusa incessante do homem em glorificar o Criador irá conduzi-lo à perdição eterna. Romanos 1:21. Subtópico 2. A insensatez humana. Paulo assegura que a raça humana possui conhecimento sobre Deus por meio da revelação da natureza.
Romanos 19:20. Por isso, o homem não é indesculpável acerca da existência divina e nem do seu eterno poder. Romanos 1:20. Isso significa que nenhuma criatura poderá alegar desconhecimento de Deus durante o julgamento divino. A obra supremacia das Escrituras, estando consciente da existência de Deus, o homem iníquo não o glorifica como Deus e nem lhe rende graças. Romanos 1:21. Em lugar de reconhecer o Criador e ser criado, age como se não fosse criatura e comporta-se como se fosse divino. Gênesis 3:5. Por causa das especulações pretensiosas do seu coração e da idolatria, o seu raciocínio e intelecto quanto à verdade, tornando-se inúteis. Romanos 1:21. As suas ideologias e narrativas rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira humana. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Romanos 1:22-25. Subtópico 3. O culto à criatura. Foge a Deus e as suas leis divinas. Os filhos da ira, Efésios 2:3, são deixados à mercê dos seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Por isso, Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos 1:24. Essa deplorável corrupção moral do homem deriva da sua rebelião contra o Senhor. A natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do Criador. Romanos 1:25. Desse modo, a idolatria ao homem prolifera-se de todas as formas e em todas as áreas da vida. Na religião, os seres criados são cultuados como se fosse Deus. Na ciência, o sistema intelectual e a racionalidade são colocados acima de Deus. Na sociedade, em geral, a ascensão e a fama de um artista, atleta, político ou líder eclesiástico torna-se em culto à pessoa, em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25b. Ponto 2. A revolução do pensamento humano. Subtópico 1. O renascentismo. Historicamente, o renascentismo foi o período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Culturalmente falando, foi uma revolução de pensamento de retorno à cultura pagã. A Renascença surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XV e o século XVI. As suas primeiras aparições foram na Itália, especialmente na cidade de Florença. A característica dessa época foi o seu profundo racionalismo. Os renascentistas recusam-se a acreditar em qualquer coisa que não pode ser provada. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem torna-se a única medida de todas as coisas. Desse modo, foi a partir do Renascimento que surgiram os primeiros efeitos da secularização da cultura, quando a vida social, que era pautada pela religiosidade, cedeu o espaço para o renascimento e o ceticismo romano. João 20:25-29. Em outras palavras, o período renascentista retirou Deus do centro da vida e do universo e colocou o homem no seu lugar. Por consequente, a revolução científica. Subtópico 2. Humanismo. Humanismo é qualquer filosofia ou sistema de pensamento que parte do homem para buscar o significado unificado para a vida. A Itália foi o principal centro humanista no fim do século XV. Para os humanistas, a ética e a moral dependem do homem, a base de todos os valores, e não na divindade. Fomentam o relativismo, a ausência de valores absolutos e o culto ao homem. Os humanistas aprofundam seus estudos na história antiga a fim de desconstruir
os livros sagrados. Nessa concepção, o passado era visto como o registro das conquistas humanas e não como o plano divino da salvação. Apesar de alguns humanistas identificarem-se como cristãos, foram os conceitos secularistas e racionalistas que prevaleceram. Por essa razão, muitos historiadores afirmam que os séculos XV e XVI foram períodos de irreligiosidade e ateísmo. De positivo, destaca-se que valorizavam os direitos individuais do cidadão. Essa, porém, não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de acepções literárias e idolatrias, Deuteronômio 6, do 1 ao 9, que antecedem muito dos critérios que iriam reaparecer apenas em tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura prega a igualdade entre raças, classes sociais e gênero. Gálatas 3:28. Subtópico 3. O Iluminismo e pós-modernismo. O iluminista deu-se na Europa entre os séculos XVII e século XVIII. Os seus adeptos rejeitavam a tradição e buscavam resposta na razão. Defendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Rejeitavam a religião tradicional e atacavam, ensinavam que o homem poderia conhecer a lei moral inerente à natureza e não seria necessário ter qualquer revelação especial. Para dar lugar ao novo, em outras palavras, para dar-se lugar ao novo, é preciso livrar-se do que é antigo. No aspecto social, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo. As relações humanas tornam-se superficiais e baseadas no interesse. Um dos imperativos é o hedonismo e o narcisismo. Na busca ao bem-estar humano, tudo se torna válido. O uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desfreado. Ponto 3. Tipos de autoidolatria. Como idolatria da autoimagem. É uma forma de idolatria, enquanto Cristo refletia a imagem de Deus, Hebreus 1, 2, 3, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado, Romanos 8, 34. Uma pessoa narcisista nutre amor excessivo por si mesma, é praticante da autoadoração. Em termos psicanalíticos, é o produto da ficção da libido do ego, do líbido no ego da pessoa. Nesse sentido, as escrituras retratam que o homem é escravo daquilo que o domina. 1 Pedro 2, 19. Paulo apresenta uma lista de ações que arrastam o homem para o abismo. Entre elas estão o egoísmo, o ser amante de si mesmo. 2 Timóteo 3, 2. A avareza, o ser amante do dinheiro. 2 Timóteo 3, 2. A insensibilidade, não ter amor com o próximo. 2 Timóteo 3, 3. A rebeldia, não ter amor para com Deus. 2 Timóteo 3, 4. O hedonismo, ser amante dos deleites. 2 Timóteo 3, 4. Esse processo de decadência moral, uma pessoa não regenerada sente-se necessidade de autopromoção, desenvolve opinião elevada a si mesmo. Lucas 18:11. Anseia por reconhecimento e busca ilicitamente está evidencial. Anseia por reconhecimento e busca ilicitamente está em evidência. Lucas 22, 24, 26. Em oposição à prática da autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. João 3,30. 2. A idolatria no coração. Na linguagem bíblica, o coração não se refere merentemente às emoções ou à vontade, mas também ao centro de toda a personalidade. Romanos 9:2, capítulo 10, versículo 6 e 1 Coríntios 4:5. Para os judeus, o coração era o núcleo da personalidade, a pessoa interior completa. O
o centro do pensamento e do julgamento moral. O coração humano, portanto, é descrito como enganoso e perverso. É do interior do coração que saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Marcos 7, 21, 22. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Ezequiel 14, 3. Nesse contexto, algumas pessoas apresentam adorar a Deus, mas no coração servem a ídolos. Mateus 15, 8. Quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo. Quando, por exemplo, prioriza a sua reputação pessoal, busca o prazer com um bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, somos advertidos a guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Salmo 119, 11. Top 3. Idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, Romanos 1, 27, à imoralidade, Romanos 13, 13, e à libertinagem, 2 Coríntios 12, 21. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual, Gálatas 5, 19. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas também na busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Romanos 1, 26 a 27, 1 Coríntios 6, 15. Refere-se a um altar de idolatria sexual edificado no coração. Marcos 7, 21. A adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia, tais como o adultério, a fornicação, a pornografia, a prostituição e a homossexualidade. 1 Pedro 4, 3. A orientação bíblica para escapar desse mal é: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5, 16. Para libertar-se desse pecado, é necessário fazer uma avaliação sincera de nossos pensamentos e atitudes. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 4. Torna-se indispensável ser consciente de que o ídolo da idolatria sexual lutará com todas as forças para continuar sob o trono de nosso coração. Por isso, não seja ingênuo, peça ajuda. Hebreus 13:7. A idolatria sexual é um ídolo poderoso a ser vencido, mas caso lhe derrube, não recue diante da queda. Levante-se e prossiga na batalha. Salmo 37, 24. Vigie para não cair, mas se cair, não fique prostrado. Salmo 14, 1, 1 Coríntios 10, 12. Chegamos à nossa conclusão. A corrupção da raça humana é o desfecho da sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência e que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Romanos 2, 8. Peço que deixe seu like, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, peço que se inscreva. E até a próxima.